Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a um novo episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 12 de dezembro. Em apenas semana e meia, a guerra que parecia esquecida tornou-se tema central e o regime de Bashar al-Assad na Síria caiu. O ditador fugiu para a Rússia e Damasco é agora governada por um governo transitório que tem procurado conquistar a confiança internacional e que definiu como principal prioridade a segurança, a estabilidade e o regresso dos refugiados. Carlos, a primeira pergunta que lhe faço é como descreve o que aconteceu no passado fim de semana na Síria? De certa maneira, o que se passou na Síria fecha o ciclo que se iniciou com o massacre de 7 de outubro de 2023, quando o Hamas se lançou contra Israel para recentrar a questão do Médio Oriente na questão palestiniana e em Israel. Essa estratégia funcionou durante a maior parte deste período. Durante um ano nós falámos constantemente da questão palestiniana, da situação em Israel, em Gaza, depois também no Líbano, mas a resposta israelita foi certeira e eficaz e brutal também. Israel fez aquilo que ninguém acreditava que pudesse ser feito, destruiu o Hamas, pelo menos a sua parte militar, desmantelou o Hezbollah no Líbano, e isso deixou o regime sírio de Bashar al-Assad sem retaguarda. A Rússia tem as mãos cheias com a Ucrânia, o Irão, sobretudo depois das trocas de mísseis, de salvas de mísseis com Israel, recuou, depois do Hezbollah voltou a recuar, com o Hamas voltou a recuar, os guardas revolucionários que estavam na Síria saíram, as forças armadas russas saíram e o regime de Bashar al-Assad caiu. E voltámos ao ciclo anterior, onde o centro de conflitos do Médio Oriente é a guerra na Síria. A guerra na Síria não terminou. É verdade que a tomada do poder ou a queda de Bashar al-Assad foi, por uma vez, suponho que é a primeira vez em 100 anos, na Síria que uma mudança de regime se faz sem violência. E ainda bem. Mas não é evidente que esse momento excepcional possa durar muito tempo. Não existe neste momento um Estado sírio, nem uma nação síria. De certa maneira, a última das criações que ainda está de pé das conferências diplomáticas entre a França e a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial, quando quiseram inventar a Síria, a última das invenções de 1916 ou 1919, como preferirem, para regular a decomposição do Império Otomano, neste momento está completamente posta em causa. Depois de décadas de tirania dos Assad, a nação síria deixou de existir, se é que alguma vez chegou a existir. É um mosaico de comunidades étnicas ou sectárias, separadas e rivais umas das outras. O Estado sírio foi destruído a partir das revoltas de 2012. Depois de 14 anos de guerra, o Estado sírio não existe. Há um grupo jihadista que tomou o poder em Damasco e que se instalou nas sedes do poder, mas não existe Estado. E, de certa maneira, também não existe governo.
E Teresa, quem é este Mohamed al-Bashir, o primeiro-ministro interino, e qual vai ser o grande desafio deste governo de gestão que está agora, no fundo, a controlar os destinos da Síria? Bom, este novo primeiro-ministro não é a figura principal é o líder do HTS, que liderou a conquista da Síria e o derrube da ditadura dos Assad. É um primeiro-ministro com experiência de governo, ainda que limitada, porque dirigia o governo do enclave de Idlib, que os revoltosos das primaveras árabes tinham mantido no norte da Síria. Tem essa experiência, mas evidentemente tudo vai depender do líder da revolução, que agora mudou de nome, regressou ao seu nome original, al-Shara, e que é a grande figura desta revolução, que tem uma história passada ligada aos movimentos terroristas da Al-Qaeda e da Al-Qaeda do Iraque, mas que todos os analistas nas universidades britânicas e francesas e americanas chamam a atenção para que fez um percurso longo de afastamento desses movimentos e agora vai finalmente enfrentar o seu verdadeiro teste para saber a natureza do poder que vai querer instalar na Síria. É uma tarefa ciclópica. O Carlos já falou da multiplicidade de etnias, de religiões, até de grupos armados em várias regiões do país. Tem de ser um governo com autoridade. Ninguém pense ingenuamente que vai nascer ali uma democracia perfeita. Vai ser um regime autoritário, mas se for apenas autoritário, digamos que já nos podemos regozijar um pouco. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, teve uma expressão feliz para responder e caracterizar os acontecimentos na Síria. Esperança e incerteza, é isso exatamente o que se passa. Evidentemente, as potências ocidentais, os Estados Unidos em primeiríssimo lugar, mas também a União Europeia, na medida das suas possibilidades, já estão a pôr um conjunto de condições às novas autoridades de Damasco. Aliás, Anthony Blinken já partiu para a Turquia, que tem aqui um papel fundamental, e para a Jordânia. O Conselheiro Nacional de Segurança de Biden já está em Israel, portanto a diplomacia americana já está a mexer e tem um conjunto de condições para as novas autoridades de Damasco que passam por duas coisas fundamentais: a garantia de que o território da Síria não se transforma num território que alberga os movimentos terroristas, nomeadamente o Daesh, o Estado Islâmico, como quiserem, contra o qual os Estados Unidos têm mantido uma pressão enorme, através, nomeadamente, de bombardeamentos nas bases que eles têm no leste da Síria. É uma primeira condição. A segunda condição é, naturalmente, a garantia das armas químicas que ainda estão na posse
do regime e que agora transitam para a posse das novas autoridades, e também uma terceira condição é que as autoridades de Damasco não vão ser uma retaguarda do Hamas. É outra condição que os Estados Unidos põem. A Europa, na sua visão mais idealista e com menos capacidade de influência, a própria Kaja Kallas pôs alguns critérios em cima da mesa que também me parecem muito importantes para observarmos nos próximos tempos: o tratamento das mulheres, o tratamento das minorias, as represálias em relação ao poder destituído. Portanto, estes 3 testes são fundamentais para que a Europa e para que os Estados Unidos reconheçam as novas autoridades de Damasco, coisa que naturalmente ainda não aconteceu, nem sequer os Estados Unidos e a Europa, a União Europeia, retiraram o movimento do líder da revolta, da rebelião da Síria, da lista dos movimentos terroristas, e evidentemente sem estas condições cumpridas não vão retirar precipitadamente este movimento dessas listas. Numa palavra, há uma esperança, e eu volto a frisar que o regime da Assad era dos mais terríveis que existiam à face da terra. Basta que as pessoas leiam uma reportagem, uma só, na imprensa europeia, da libertação daquela prisão horrível que havia nos arredores de Damasco, para perceberem a natureza absolutamente torcionária do regime. Portanto, saudar a queda deste regime, seja o que for que reserve o futuro, é um dever de quem acha que a vida das pessoas conta em primeiro lugar, mas evidentemente abre-se um período de incerteza que tem de atravessar uma série de testes e vamos ver como é que esses testes são ultrapassados. E era precisamente para essa incerteza que eu ia olhar agora, depois dos festejos no fim de semana, e as imagens que nós vimos tanto na imprensa como sobretudo nas redes sociais, começam a surgir algumas entrevistas de representantes destas minorias que dão conta dos receios que sentem sobre o passado jihadista do HTS. Carlos, será que o grupo se moderou verdadeiramente e está preparado para estas exigências que a Teresa mencionou, que o Ocidente, tanto a Europa e os Estados Unidos, exigem para restabelecer relações com o futuro, que seja o futuro de quem vai representar a Síria? Obviamente não há condições para o reconhecimento de um novo regime que neste momento parece concentrado unicamente num dos movimentos e que exclui todos os outros movimentos políticos, religiosos, étnicos da Síria. Não há um quadro minimamente, mesmo reduzindo o pluralismo à oposição à tirania dos Assad. Os Assad foram substituídos em Damasco, em todo o caso, por este novo movimento que comandou a conquista da capital da Síria. Mas é importante sublinhar, em todo o caso, não sei se moderação é uma palavra que se deve aplicar neste contexto, e em relação a um partido ou a um movimento jihadista. O seu chefe declarou que esta vitória era uma vitória da nação islâmica, coisa que obviamente nos deve obrigar a pensar 2 vezes sobre o que é que se vai passar a seguir. Dito isso, há nos movimentos jihadistas, desde os anos 80 do século passado, 2 grandes correntes principais que se separam uma da outra em função de 2 ou 3 coisas claras. Há a corrente que nós conhecemos mais, a Al-Qaeda,
que é um jihadismo globalista e inovador, neste sentido em que nunca quis ter a Al-Qaeda de Bin Laden, nunca quis ter uma base territorial permanente, era, se quiser, uma rede global. Aliás, a Al-Qaeda quer dizer isso, quer dizer, era uma rede terrorista em movimento permanente. Estiveram na Somália, estiveram no Afeganistão, estiveram no Iraque e por aí fora. E depois há uma segunda corrente jihadista paralela a esta corrente global que, ao contrário, defende os mesmos princípios do islamismo fundamentalista sunita, que nós conhecemos bem, na Argélia, no Afeganistão, com os talibã, noutros sítios, mas que tem uma estratégia territorial. Quer construir um Estado Islâmico. O Estado Islâmico, de resto, na Síria e no Iraque, queria dizer isso mesmo. Por oposição à Al-Qaeda, que não quer construir um Estado, quer fazer renascer uma à escala global, esta corrente jihadista quer ter uma base territorial à volta de um Estado. São, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista político, numa questão essencial, que é a questão territorial, duas grandes correntes inteiramente separadas uma da outra. E este novo chefe jihadista na Síria vem da Al-Qaeda, mas mudou para esta para esta outra corrente alternativa dentro do jihadismo internacional, que é mais local e é mais territorial. Paralelamente, aparentemente, dizem os suspeitos do costume, que a Turquia enquadrou, de alguma maneira, a metamorfose política deste novo grupo jihadista para ele ser apresentável para lá do círculo restrito do jihadismo, porque este regime precisa desesperadamente do reconhecimento internacional, não tem dinheiro e, portanto, precisa de financiamentos internacionais que só podem ocorrer com o reconhecimento de sua moderação, com mais ou menos aspas. Já não tem a renda do Irão, já não tem as armas da Rússia e, portanto, precisam desse reconhecimento, que vai ser tutelado pela Turquia, mas, mesmo admitindo que todos esses passos podem ser dados num período relativamente curto, isso não significa que haja uma nova autoridade central na Síria que consiga impor o seu regime a este mosaico que ameaça fragmentar a Síria. Há já relatos também, por exemplo, de execuções por parte de pequenos núcleos do Estado Islâmico que ainda existem na Síria. Podemos também ter um ressurgimento deste grupo enquanto a Síria não tem um governo mais concreto e mais estabelecido? Essa é uma grande preocupação americana, já referi a isso, mas os americanos também estão a tratar neste preciso momento de resolver o problema. Há 900 militares americanos no leste da Síria, cujo único objetivo é destruir o Daesh, justamente. O próprio Pentágono anunciou ontem e anteontem que as forças norte-americanas na zona estão a bombardear sistematicamente os núcleos do Daesh na região. Portanto, o que nós podemos contar é que os americanos sejam eficazes nessa sua missão, embora saibamos também que estes
grupos de terroristas se movimentam com grande rapidez e com grande capacidade de fugir aos ataques aéreos, que são sobretudo aéreos norte-americanos, mas isso é uma preocupação dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não vão deixar apenas a responsabilidade do novo poder em Damasco, vão tratar de acelerar o seu combate em relação ao Daesh, que já travam, aliás, com o consentimento do governo de Al-Assad, de Bashar al-Assad, praticamente nos últimos 4, 5 anos, quando o Daesh fez a sua aparição, o Estado Islâmico fez a sua aparição na Síria e no Iraque e teve de ser combatido frontalmente pelos americanos. E agora, numa geografia totalmente diferente, a reinauguração da Catedral de Notre-Dame, em Paris, serviu para Emmanuel Macron, ele próprio abraços com uma crise política importante em França, fazer um exercício de diplomacia ao promover um encontro a 3 com Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Depois de, nos últimos 4 anos, os líderes europeus terem tecido as mais duras críticas ao presidente eleito dos Estados Unidos, o que é que podemos nós esperar desta nova relação europeia com Donald Trump, Carlos? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que o presidente Macron fez aquilo que era preciso fazer. Em Washington, ao lado do presidente eleito, existe uma corrente capitulacionista que quer forçar a rendição da Ucrânia, quer negociar a questão da Ucrânia diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia, passando por cima dos aliados europeus. É nesse contexto que a intervenção do presidente Macron é absolutamente notável. Ele consegue fazer vir o presidente eleito dos Estados Unidos a Paris para se encontrar com ele e com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Ainda por cima, puseram ao senhor uma camisa azul e uma gravata amarela, ficava-lhe pessimamente, mas são as cores da Ucrânia e isso é um sinal importante neste momento, um sinal muito importante neste momento de que as conversações sobre o futuro da Ucrânia e o fim da guerra russo-ucraniana incluem os aliados europeus. O presidente eleito, não, depois desta cimeira feita de surpresa e sob o signo de Notre-Dame, que é importante em si mesmo. Depois disto, certamente que a linha capitulacionista terá dificuldade em voltar ao seu plano original de marginalização dos europeus neste processo de negociação. E precisamente olhando para a guerra, e apesar de os 3 terem falado de um encontro que correu bem, poucas horas depois saltaram à vista as divergências sobre o que cada um considera ser importante para que a paz na Ucrânia seja de facto uma realidade. Trump sublinha a necessidade de conversações rápidas, com um envolvimento direto de Vladimir Putin. Zelensky, por seu lado, diz que são precisas garantias efetivas. Teresa, o que é que nós podemos antecipar com esta troca de palavras entre Trump e Zelensky? Isso é a pergunta de $1 milhão, que certamente não tens para me pagar. Não, nem eu quero que tenhas. Ainda há em Washington uma grande incerteza sobre o que é que vai fazer Trump quando tomar posse no dia 20 de janeiro. Nós sabemos o que pensam alguns dos
das personalidades que ele escolheu para alguns postos importantes, nomeadamente o Conselheiro Nacional de Segurança e o próprio chefe do Departamento de Estado, que são considerados falcões em relação à China, mas também não pertencem à linha capitulacionista que o Carlos referiu relativamente à Ucrânia. O simples encontro de Trump com Zelensky, orquestrado naturalmente pelo presidente Macron, foi importante. Houve alguns sinais que não sei se repararam na própria cerimónia da Notre-Dame, quando Zelensky chegou, foi um dos últimos a chegar, recebeu da parte dos convidados de Macron uma salva de palmas, que é uma coisa que acontece e que nos deixa ainda alguma esperança sobre a Europa e sobre a sua capacidade de fazer o que está certo. E nesse exato momento da salva de palmas, Trump saiu do sítio onde estava, dirigiu-se a Zelensky para o cumprimentar e o felicitar em público. Evidentemente que podemos interpretar isto como mais um ato de narcisismo absoluto do presidente eleito americano, que quer sempre ser o alvo principal das atenções, mas foi um gesto que, apesar de tudo, teve algum significado. Nas entrevistas que ele deu, sobretudo numa que ele deu à NBC, se não estou em erro, antes de partir no sábado para a reabertura da Notre-Dame, Trump volta a ter um discurso bastante duro, sobretudo em relação à Europa e à NATO. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vai ser fácil aos aliados europeus dos Estados Unidos, nomeadamente no seio da Aliança Atlântica, conseguirem ter força para influenciar de uma maneira decisiva as negociações que Trump quer pôr a andar imediatamente depois de chegar à presidência, de chegar à Casa Branca. Quer Macron, quer os aliados da NATO estão a tomar algumas medidas que lhes permitam aumentar a sua capacidade de influência. No quadro da NATO há uma discussão neste momento, e isso é importante na relação da Europa com os Estados Unidos de Trump, de subir a contribuição dos aliados para a Aliança Atlântica dos 2% atuais, que nem sequer todos cumprem, para 3% em 2030. Essa discussão está em cima da mesa para ser tomada uma decisão na próxima cimeira da NATO, no próximo mês de junho de 2025, e Macron, mais uma vez, está em conversações com o primeiro-ministro polaco, tem aqui um papel importante, Donald Tusk, para que a Europa, os aliados europeus, estejam em condições de fornecer à Ucrânia uma força de interposição entre os territórios libertados da Ucrânia e os territórios ocupados pela Rússia, no caso de Trump, em pôr uma solução que passe pela partição da Ucrânia e que não implique aquilo que seria a principal garantia de segurança da Ucrânia, que era naturalmente a sua entrada da NATO, coisa que não se está a ver como fácil nesta altura. Portanto, há aqui um jogo ainda muito incerto e ainda é difícil dizer exatamente o que é que irá acontecer
no dia em que Trump regressar à Casa Branca. A única coisa que nós sabemos, e sabemos de ciência certa, é que a administração Biden está a aproveitar estes dias que lhe restam para aumentar significativamente e muito rapidamente o seu apoio militar e financeiro à Ucrânia, quer no fornecimento de armamento, quer no empréstimo da ordem dos 20 mil milhões de dólares, com garantias no dinheiro russo congelado na Europa, para que a Ucrânia esteja nas melhores condições possíveis para qualquer cenário que venha a seguir à tomada de posse de Donald Trump. E também sabemos que a Rússia perdeu na Síria e que, portanto, está numa posição defensiva no momento em que o novo presidente tomar posse. Muito obrigado. Terminamos por aqui o nosso episódio. Regressamos na próxima semana para o último episódio do ano. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.